A gente começa esta edição com um caso que serve de alerta. Você já imaginou chegar na escola para buscar o seu filho e simplesmente ser informado de que ele não está lá? Parece até enredo de série de televisão, né? Eu não consigo nem imaginar qual seria a minha sensação. Mas isso aconteceu numa escola de Lusiânia. Uma mãe foi buscar a filha de 3 anos no primeiro dia de aula e a menina simplesmente tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ela estava. E aí, ao receber a notícia do sumiço, a mãe gravou um vídeo na frente da escola chorando em desespero, contando o que estava acontecendo. Vamos ver juntos. Deixei minha filha aqui na escola, no Valéria Dias, no Lusiânia, 7 da manhã. Agora, quando eu vim pegar minha filha na escola, minha filha não está na escola e ninguém sabe dizer onde está minha filha. Detalhe, a filha de 3 anos no primeiro dia de aula. Nós vamos agora direto conversar com a nossa Débora Rodrigues, porque esse caso aconteceu numa escola pública de Lusiânia. E a Débora esteve lá hoje à tarde, conversou com essa mãe para entender exatamente o que aconteceu, né, Débora? Boa noite para você. Ao que tudo indica, houve ali uma troca de crianças, né? Crianças, né, em um erro da própria escola. Hoje mais cedo eu conversei com a mãe dessa criança de 3 aninhos apenas, inclusive ela vai fazer 4 ainda essa semana, mas o que aconteceu foi o seguinte: a mãe veio deixar a filha no seu primeiro dia de aula aqui na escola, por volta de 7 horas da manhã, deixou a filha aqui, conversou com a professora, apresentou a filha para a nova professora e deixou a menina. Quando a mãe retornou para buscá-la por volta de meio-dia, a criança não estava na escola. E a mãe chegou a perguntar para a professora: olha, cadê minha filha? E a professora, inicialmente, de acordo com a mãe, só falava: olha, não sei. Inicialmente, de acordo com a mãe, a professora não demonstrou muita atitude de buscar, de procurar saber onde que a filha estava. Acredito que no primeiro momento a professora ainda não tinha entendido a gravidade da situação que uma criança de 3 anos que deveria estar na escola, não estava mais. A mãe, obviamente, entrou em desespero, porque a filha havia sumido, não estava mais no local, não estava na escola, não estava em sala nenhuma, e a mãe entrou em desespero e começou a alterar a voz. Foi um momento, então, que a professora chamou a secretaria e todo mundo começou a procurar a garotinha de 3 anos e ninguém encontrava. A mãe saiu da escola, começou a procurar aqui na parte de fora, viu se a escola tinha câmera de segurança, não tem, chamou a polícia militar. Um detalhe importante é que a mãe não conhece muitas pessoas aqui em Lusiânia. Ela, com 4 filhas e um marido, se mudaram há alguns meses do Amazonas para cá, para o entorno do Distrito Federal. Então ela não conhece muito lugar, ela não conhece muitas pessoas, ela entrou em desespero. Porque o primeiro pensamento dela, conversando com ela mais cedo, né, é que, poxa, ela pensou: será que a minha filha foi um desses casos em que alguém sequestra, ela desaparece? Infelizmente, ela entrou em desespero, né? Não tem como. Você, Lari, que a mãe vai entender melhor do que eu. Imagina você ir buscar o seu filho não, nem a professora sabe onde ele está. E aí, quando as crianças do turno da manhã foram indo embora, as crianças do turno da tarde foram entrando, a professora percebeu que uma garotinha da turma da filha dessa mãe ainda estava na escola. E ela deveria ter saído. Quando a professora foi procurar quem era o responsável para ir buscá-la, percebeu que a garotinha deveria ter ido embora em uma van escolar. Foi neste momento que a professora, então, suspeitou que a criança poderia ter sido trocada. A menininha de 3 anos, que deveria ter ido embora com a mãe, foi levada pela van escolar. E a que deveria ter ido na van ficou na escola. Foi o momento, então, que a escola entrou em contato com os motoristas de van escolar e um deles, então, percebeu mesmo que tinha uma garotinha na van que não pertencia a ele. Lembrando que estamos em início de ano letivo, os professores ainda estão se acostumando com os rostinhos das crianças, inclusive os motoristas de van, mas não justifica o erro dessa professora. O que a mãe questiona é: imagina, o tutor, né, a tutora da van escolar, ela desce da van e pergunta: olha, cadê a aluna fulana de tal? E a professora entregou uma aluna com outro nome e que não era parecida, inclusive fisicamente, de acordo com a mãe.
com essa criança que deveria ter ido na van. Então elas não tinham o mesmo nome, não tinham a mesma idade e nem eram parecidas fisicamente. A professora entregou a criança errada. Um erro dessa professora, né? Mas aí o motorista da van devolveu, né? Veio até a escola novamente, trouxe a menininha de 3 anos, devolveu ela para a mãe e levou a outra garotinha, normalmente de van escolar. Agora a Secretaria de Educação aqui de Lusiânia, né, veio até o local. Graças a Deus a menininha estava bem, a mãe foi um desespero, ela chora, né, ali muito abalada com toda essa situação, porque foi um susto mesmo, durante 1 hora em que a menina ficou desaparecida, foi 1 hora de desespero, muitos pensamentos na cabeça da mãe, tentando entender o que aconteceu com a filha. Em nota, a Secretaria de Educação informou que reforçou as orientações para que os professores coloquem crachás nas crianças, que consigam, na hora da saída, diferenciar quem são as crianças que vão com os pais e quem são as crianças que vão de van escolar, para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Agora, Lari, um caso muito triste aí, serve de alerta para os pais e professores que estão me ouvindo aqui, para ter esse cuidado na hora da saída, principalmente em início de ano letivo, em que os professores ainda estão se acostumando com os rostinhos das crianças, né? Então, ter muito cuidado para quem você vai entregar essa criança. O que a mãe fala Débora, eu deixei na lista da escola 3 nomes para irem buscar a minha filha. O meu, o do meu marido e da minha filha mais velha. Se não foi um dos 3 que foi buscar, por que a professora entregou a minha filha para um nome que não estava na lista que eu coloquei na escola? Agora fica aí um alerta para os pais e professores, para terem muito cuidado para quem vocês estão entregando a criança, para saber se de fato eram os pais. Eu coloco aqui o meu exemplo. Eu, quando era mais nova, andei muito de van escolar e já aconteceu do motorista da minha van me esquecer dentro da escola e eu ficar lá, novinha, não sabia o que ia acontecer, não sabia o que tinha acontecido, fiquei lá na escola. Deu o horário dos alunos da tarde, deu o intervalo dos alunos da tarde e eu ainda estava lá achando que a van ia me buscar. Agora, o desespero da minha mãe em casa foi grande, porque ela ficou desesperada. Chegou o horário de eu chegar em casa e eu não tinha chegado e nem o motorista da minha van sabia onde eu estava. Um caso que aconteceu comigo. Mas fica aí o alerta para os papais, para as mamães e principalmente para os professores. Agora, Lari, você como mãe, me diz, você não ia ficar desesperada também? Débora, eu não gosto nem de imaginar. Eu estava comentando, né, a respeito desse assunto com a nossa editora-chefe, a Pamela. Eu falei, eu não gosto, eu fico nervosa só de pensar nessa situação. E aí eu fico me colocando no lugar dessa mãe, dessa garotinha de 3 anos, porque no primeiro dia de aula o coração da gente fica apertado. Eu mesma, quando eu passei por isso, eu não fui para minha casa, não. Eu deixei meu filho na escola e fiquei lá na escola esperando para ver se ele ia chorar, né? Se ele ia querer voltar para casa. O nosso coração já fica mais apertado, a gente fica se sentindo inseguro. E o pior, né, Débora? A gente confia na escola, a gente confia no professor, a gente confia no porteiro, na monitora, a gente confia numa equipe que diz que vai tratar o seu filho, né? Muito bem, para você se sentir seguro, para você ficar confiante de trabalhar e deixar seu filho na escola. E a gente não está falando só de uma família, porque houve uma troca de crianças. Então essa mãe, né, que inclusive a gente vai... Vamos escutar primeiro o que disse essa mãe para nossa Débora Rodrigues mais cedo a respeito desse desespero. Chegou na escola e a filha tinha desaparecido. Vamos ouvir. Liguei para a polícia, porque eu estava desesperada. Não é algo que você espera alguém ir. Porque a única coisa que eles sabiam dizer é: calma, mãe, calma, senta. Eu disse: como que eu vou sentar numa escola que me faz preencher um formulário que me pergunta quem que vai buscar na escola? E se é eu, o pai e a irmã mais velha, e não foi um desses 3, por que entregaram? Então não vale. Foi quando deram por perceber que tinha uma criança lá. Então aí foram olhar para ligar para o responsável e viram que a criança ia de van. Foi quando eles supuseram, colocaram que poderia ter tido uma troca. Aí chamaram meu esposo e disse que não, que tinha ido na van, que eles iam ligar para a van. E a van disse que realmente tinha uma criança ainda lá. E aí, quando a moça me entregou,
Eu até falei assim, nervosa, eu tava bem nervosa mesmo. Eu falei, puxa, moça, não faça mais isso não, pra moça da van. Ela disse, só tô fazendo o meu trabalho. E eu pedi a criança e a professora me entregou essa. Quer dizer, então a professora errou por 2 vezes. Mas graças a Deus minha filha tá em casa, tá bem. Mas e se não fosse uma troca? E se fosse algo pior, né? E se agora minha filha não estivesse comigo? Graças a Deus que foi apenas um susto, um mal entendido, né, Débora? Inclusive, agora os funcionários da escola disseram que vão ali adotar algumas medidas para ajudar na identificação dessas crianças, né, Débora? Isso, em nota, a Secretaria de Educação, Lara, informou para a escola ter mais atenção, colocar os crachás na criança, porque quando a gente sabe que é pequenininho assim, eles normalmente não sabem muito se comunicar. Tem criança que sim, mas tem outros que não. Então, o certo é a escola mesmo colocar um crachá com o nome, número do telefone do pai, enfim, com as informações necessárias. E também organizar na hora da saída ali as crianças que vão com os pais, as crianças que vão de van escolar, justamente para não ter essa troca como aconteceu hoje. Agora, foi um desespero para essa mãe da criancinha de 3 anos, mas eu imagino que até para a mãe da outra garotinha, porque ela não chegou no horário certo em casa. Então, imagino o desespero também da mãe, da preocupação. Ué, deu o horário da minha filha chegar e ela não chegou também. Foi um desespero, talvez, até para outra mãe, para a família da outra garotinha que ficou lá na escola esperando a van chegar. A van veio, buscou a outra garotinha que não tinha nada a ver com o caso. Agora, a monitora da van escolar, ela era novata, era o primeiro dia de trabalho dela. Foi um erro de ambas as partes, né? Tanto da escola quanto ali da van, mas principalmente da escola, porque quem entrega a criança para o monitor é o professor. Então o monitor chega, vim buscar a criança fulana de tal. O professor vai lá na sala, busca a criança com um determinado nome e leva até o monitor. Foi um erro, então, da escola, mas fica um alerta, né, Lari, como nós falamos, para os papais, para as mamães e também para os professores, para que esse tipo de caso não aconteça. É um susto para a mãe. E ainda bem que a criança está bem, foi devolvida com saúde, tranquilidade para a mãe. Graças a Deus que não é um caso que a gente está dando a foto de uma criança ainda desaparecida. Estamos dando um caso ao contrário, de uma criança que foi desaparecida, mas graças a Deus foi achada, foi devolvida para a mãe e graças a Deus tá tudo bem, né? Foi um susto para a mãe, né? Um susto, Lari. Porque você perder por 1 hora, não conseguir identificar aonde o seu filho, a sua filha estava, é desesperador. Desesperador mesmo, viu, minha amiga? Obrigada demais pelas apurações. Qualquer novidade, a gente volta a se falar.